tarde ou bom dia, na hora que você está vendo aí. É o pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é quarta-feira, hoje é dia que nós oramos pela família. Você que está com problema na família aí, está na hora de parar um pouco, pensar, antes de fazer alguma bobagem e procurar se acertar, né? Por exemplo, andando pelo bom caminho, porque o mau caminho é que conduz às más obras, mas o bom caminho conduz às boas obras. E seja qual for a ordem do problema que você está enfrentando na família, chegou o momento de você dar a volta por cima ou reconstruir aquilo que já acabou, que aparentemente já acabou, mas ainda há solução, meu amigo. O Senhor é paciente, o Senhor ele aguarda, ele não tem pressa e acima de tudo ele tem misericórdia. E se você querer, você pode mudar a sua vida, a vida da sua família a partir de hoje. É o que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje. Nós estamos numa série de uma revelação sobre a família, de como conduzir uma família. E você vai aprender aí muito mais. Agora compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que fazem parte da sua vida, os grupos que você pertence. Você pode estar ajudando alguém aí sem saber, tá? Depois essa pessoa vai te agradecer muito por você ter compartilhado o vídeo com ela, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso endereço aqui é Estrada do Pedroso. Nós estamos aqui no Parque Miami, entre a Represa e a Vila Luzita, número 5436. Hoje plantão o dia todo e o último culto daqui a pouco às 19h30. Não dá tempo ainda você pegar aí os seus familiares, né? Não sei que hora que você vai assistir isso, está sendo gravado agora cedo. Não sei se dá tempo, se você vai ver ou não vai ver, mas independente disso, você é nosso convidado. Deixe você em que situação que tiver, tá? Em crença que for, tá? O poder da palavra de Deus é manifestado, quer dizer, é se apresentado para que com ele nós podemos desfazer todas as obras do mal. Você não vai encontrar aqui passo de mágica, você não vai encontrar um homem milagroso, você não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar aqui o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder até de perdoar pecado. Você imagina de reconstruir o que aparentemente já foi destruído, tá? Então fique ligeiro com essas coisas aí, porque o diabo ele é enganador. Nós vamos aprender daqui a pouco que o diabo no meio da família ali, ele complica a situação. E quem está no controle é você. E é um cristão, está começando a ser um cristão, está começando a entregar a sua vida para Jesus. Vamos fazer oração também no copo de água, vamos participar do água consagrada daqui a pouco. Portanto, se prepare aí um copo de água, uma vasilha com água aí, que daqui a pouco nós estaremos participando dessa água consagrada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, deixa eu falar das nossas missões. As missões da Igreja Internacional da Graça de Deus, ela está edificada, né, construída nesse mandamento aqui, ó, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregar significa anunciar, ensinar, tá? A toda criatura, a toda raça, língua e nação, tá? Aquele que crê será salvo. Então esse a nossa obrigação, levar o Evangelho para todos os países, qualquer país do mundo que você for, ou alguém que você conhece for, chegar lá, ligar o televisor, né, e procurar os canais, você vai encontrar o missionário R.R. Soares pregando o Evangelho e já no idioma daquele determinado país. Tudo isso é graças a um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, né, que entendeu que esse mandamento aqui, que a Igreja Internacional da Graça de Deus está constituída
Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é um pedido, você pode ler lá. Se você é um cristão autêntico ou não, ou que você ainda que você não é cristão, dá uma olhada lá. É um mandamento, não é um pedido. Ah, mas a minha igreja lá não cumpre. Não é para você sair da sua igreja, não. Isso aqui é igual a salvação, é individual. Você pode cumprir esse mandamento, entre você e Deus, é individual, é igual a salvação. Os mandamentos, Jesus disse que era para cumprir todos, né? Se alguém achou alguma razão aí para não cumprir, não é problema nosso, não é problema seu, tá? Mas você não tem que sair do seu ministério, continue lá, firme lá, mas acrescente esses mandamentos aí na sua fé, que você vai ver a mudança por completo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fixado aí no Facebook do Pastor Oswaldo estão todas as contas da igreja, como chave do Pix, tá? Você pode fazer um depósito em uma dessas contas aí e enviar esse depósito para esse WhatsApp que está aí, tá bom? Ou se você opinar por uma transferência ou por um Pix, a chave do Pix está aí, a mesma coisa. Assim que você fizer a transferência, assim que você fizer o Pix, você compartilha com esse WhatsApp que está aí na hora para não esquecer. E se você fez alguma doação para a igreja há algum tempo atrás aí, de 3 meses para cá, você envia nesse WhatsApp aí o comprovante, tá bom? Em nome de Jesus, você nem sabe quando você vai estar colaborando com a gente aqui na administração. Por gentileza, faça isso. Tanto faz essas contas aí que está fixada aí no Facebook do Pastor Oswaldo, como aquelas que o missionário fala lá na televisão, é a mesma coisa. E se eu precisar do CNPJ, a mesma coisa também. É aquele mesmo CNPJ lá. O CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus é um só pelo Brasil inteiro, tá? Todas as igrejas é esse CNPJ aí, em nome de Jesus. Faça isso que você vai ver a mão de Deus na sua vida, porque é um mandamento de Jesus que talvez, não porque você não quis, mas talvez por falta de entendimento, você não atendeu a Jesus Cristo, não atendeu ao Senhor nesse mandamento. Se você ler lá e entender, é porque Deus está falando com você. E se você leu, mas não entendeu, Deus não falou com você, não é com você que eu estou falando, tá? Mas se você entendeu, a partir desse mês, você pode escolher uma data em qualquer dia do mês, tá? E é uma vez só por mês, você vai lá e cumpre esse mandamento. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para você ver a transformação, para você ver a mudança na sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos então agora entrar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que resolve tudo, ela é que transforma tudo, ela é que muda tudo, tá? Vamos entrar aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Está aqui, hoje nós vamos falar da família, nós vamos orar pela família. Essa passagem, a gente já falou dela esses dias ontem, né? Ontem. E a gente volta a falar dela de novo, mas com outra orientação. A gente falou dela sobre a vida financeira na segunda-feira. E hoje a gente volta com outra orientação, que é para a família, tá? Então, diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 13 de Gênesis, no verso de número 7, tá? Que é o nosso ponto de partida. Você ouviu, né? Viu o vídeo de segunda-feira da prosperidade, você já ouviu isso aqui. Não vou ler toda a história, porque é uma história muito conhecida no meio evangélico, e com certeza você conhece, ainda que você não é cristão, você conhece essa história, ou já viu falar dela. Diz assim, ó: e houve contenda. Contenda é racha, contenda é discussão, tá? Quando não briga mesmo, tá? Então houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, só isso aqui para nós hoje é suficiente para você entender um pouco o que está acontecendo na sua família. Aqui havia um homem de Deus e um homem que não era tão de Deus assim, né? Mas seguia aí na sombra daquele que era de Deus. Abraão, um homem
chamado por Deus, um homem que seguia todas as leis, todos os mandamentos de Deus, mas tinha o Ló, que era o seu sobrinho, mas que não era tão de Deus assim, né? Ia mais ou menos na sombra aí do seu tio Abraão aí. E os dois se tornaram grandes fazendeiros, tá? E quando você começa a crescer na vida, começa a surgir os problemas. Então repara que esses grandes fazendeiros aqui, os seus capitão lá, começaram a discutir. Os cuidadores de gado, os cuidadores de ovelha, começaram a brigar entre eles, a discutir entre eles. Mas por que havia essa briga? Por que havia essa discussão? A resposta está aqui mesmo. Você conseguiu descobrir a resposta aí? Havia contenda, né? Brigas entre o capitão lá do Abraão e o capitão não. O capitão é de guerra, né? O cuidador de gado lá, o pastor lá que cuidava das ovelhas, e do Abraão, grande homem de Deus, e do Ló, que não era tão de Deus assim, mas o pastor que cuidava das ovelhas dele, começou a briga, né? Começou a confusão com os de Abraão. Mas por que essa briga intensa? Porque Abraão era de Deus e o Ló era de Deus também, mas nem tanto. O Abraão era de Deus. E aí aconteceu o quê? O que tinha no meio deles? Que tinha o porquê da intriga, o porquê das contendas, o porquê da desavença, o porquê da discórdia. Porque havia no meio deles cananeus e fariseus, inimigos. Meu irmão, minha irmã, se você tiver inimigo, se você deixar os inimigos ficar entre você e sua família, é confusão na certa. É discórdia na certa, é briga na certa, tá? Se a gente continuar lendo aqui, você vai ver, teve que haver separação. Por quê? Porque o Ló não conseguia entender as coisas de Deus como Abraão entendia. Entendia tudo o contrário. Ou seja, mas por quê? Porque tinha inimigos no meio. Meu irmão, hoje não é esse cananeu, não é esse fariseu, mas é o mesmo demônio, é o mesmo espírito maligno. Hoje é a inveja, é a desconfiança, é o medo, é o olho grande, é a sensação de poder tudo. Se estiver no seu meio, se estiver entre você e sua família, fique sabendo, o Ló não era muito de Deus. Quem era de Deus era o Abraão. A mesma coisa. Você se converteu. Você é de Deus. A sua família é, mais ou menos. Mas não é ainda. Alguns da sua família ainda não é. E aí você tem que dar um basta, você tem que ser uma pessoa de consagração, uma pessoa de visão, uma pessoa de oração, para que esse espírito de fariseu, de cananeu, não venha se espalhar no meio dessa família, senão vai haver um racha, vai haver briga, vai haver confusão, e não vai ser pouca, vai ser grande. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo, porque você é de Deus, Abraão era de Deus, Ló não era, seus familiares não é, algum deles não é. Então o diabo vai tentar colocar no meio ali espíritos malignos, espírito de inveja, espírito de contenda. Deus não aceita isso de maneira alguma, meu irmão. Deus não aceita isso de maneira alguma. Você tem que ser uma pessoa de oração, uma pessoa de consagração, para que esses demônios não venham fazer morada no meio de vocês, senão vai rachar a família. Deus não aceita isso de forma alguma. Ele deu um basta nisso aqui aqui mesmo de Gênesis, aqui no versículo 6. No versículo 6 aqui de Gênesis, ele dá um basta nisso. Dá a volta aqui para trás no versículo 6 e diz assim, ó, da seguinte maneira, no capítulo 6, no verso de número 3, mas eu vou ler um também para você entender, tá bom? E aconteceu que como os homens começaram
a multiplicar sobre a face da terra. Eles deixavam de ser homem de Deus para ser homem do mundo, né? Lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não poderia fazer isso. O homem de Deus não pode fazer isso. Não pode deixar esse espírito imundo entrar no meio. Então veja a resposta fatal de Deus aqui. Deus bateu o martelo, dizendo aqui no versículo 3: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o do homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Isso aqui é uma referência, isso aqui é uma projeção. Então o Senhor Deus disse: por causa disso, por causa dessa contenda, por causa desse espírito imundo que está entre o povo e os homens de Deus, as mulheres de Deus e as mulheres do mundo, os homens do mundo, tem aí ligação entre eles, aí os demônios, aí os fariseus, cananeus, o demônio da prostituição, da lasciva, está aí no meio deles, contaminando aí os filhos de Deus cada vez mais. Então eu não vou ficar com o espírito de santidade contendendo, com contenda com o espírito que está nos homens, o espírito do mundo, da sensualidade e de tantas outras coisas mais aí que a gente poderia estar falando. Meu irmão, minha irmã, se você é de Deus, como Abraão era, você se consagra, porque mesmo o Abraão sendo de Deus, não sei o que aconteceu lá, ele deixou o espírito da contenda, ele deixou o espírito da discórdia entrar no meio deles. Tanto é que, se você continuar lendo lá, ele vai dizer: você vai para um canto, eu vou para outro, porque nós somos irmãos, nós não podemos ficar contendendo. Mas esse espírito aí de confusão está no nosso meio. Meu irmão, qualquer espírito de confusão, qualquer espírito que quer mudar, desestabilizar a família, você expulsa logo, faz uma consagração, expulsa. Isso não pode ficar no meio do cristão, no meio da família cristã, senão vai ser contenda. Apesar de você ter a Bíblia na mão, vai ter contenda dentro da sua casa. O espírito do diabo vai tentar dominar a situação. Isso não pode acontecer. Abraão deixou isso acontecer, mas ele acordou a tempo e tomou a decisão, tá? De tirar do meio aquele espírito maligno, né? Infelizmente lá teve que haver separação. Não pedi para você separar da sua família, não, mas tem que separar desses cananeus, desses fariseus, que são os espíritos de inveja, que são os espíritos que mata, rouba e destrói qualquer família que é a base de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor fala mais no seu coração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega lá seu copo com água, vamos para a oração na água agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso, levante esse copo de água para o alto aí, com muita fé no coração, em nome de Jesus. Pai, na minha mão está um copo de água, e eu te peço, coloca agora, a virtude do Senhor nessas águas, o poder do Senhor nessas águas, para que todo dela que tomar, toma de um remédio que venha trazer a saúde para ela, que venha trazer tudo que ela precisa para ter um organismo, para ter uma família saudável, para ter uma vida saudável, em nome de Jesus. Com muito temor, beba desse remédio agora. Graças a Deus. E agora, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que entendeu a palavra para interceder por essas famílias, Pai. Essas aqui do Parque Miami, essas de toda parte aqui da Santo André, que está sintonizado na gente agora. Em nome de Jesus, Pai, nós unimos a nossa fé agora para libertar essa família. É agora, hein, meu irmão?
Satanás, ou espírito de contenda, espírito de confusão, que está no meio dessa família, ou que está tentando se infiltrar no meio dessa família. É no nome de Jesus, hein? Eu estou falando no nome de Jesus. Você vai sair do meio dessa família. Você vai bater em retirada. Eu estou te expulsando. Eu estou quebrando todo o teu poder. Eu estou te mandando embora. Saia e saia agora. Pelo poder de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de briga, esse espírito de divisão, esse espírito de destruição, esse espírito de divórcio, esse espírito de contenda, esse espírito que está tentando destruir essa família. Eu digo: oi, pombagira, você sai da mente desse homem, você sai da mente dessa mulher. Não vai haver separação nesse casamento. Acabou. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu amarro todos vocês e eu digo: vai embora desse casamento, sai dessa família, solta essa família agora. Em nome de Jesus, eu quebro todo o poder do mal, toda a influência maligna e digo: saia. Toda maldição sai dessa vida em nome de Jesus. Meu Deus, na mesma fé, eu me dirijo a esse espírito de enfermidade, a esse demônio que está querendo levar essa pessoa para a morte, a esse demônio que disse que vai levar ela para o cemitério. Pode sair da vida dela, pode sair da vida dele. Nosso irmão Jairo, que estava naquele hospital, pela autoridade que é no nome de Jesus, eu paraliso a sua obra da vida dele, diabo. Você vai embora da vida dele. Suma, eu estou te expulsando, estou te ordenando, saia agora, para nunca mais voltar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, você pode levantar sua voz e começar a agradecer a Deus, do seu jeito, como você sabe. Você não tem que imitar ninguém, não. Agradece a Deus como você aprendeu, porque foi assim que Deus quis que você o glorificasse, você o santificasse, você pudesse agradecer a Ele. Agradece a Ele. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua benignidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelas bênçãos do Senhor e vamos para a volta da vitória. Glória a Deus, graças a Deus. O nosso tempo está acabando, meu irmão. Aqui é a Estrada do Pedroso, 5436. Pode nos procurar aqui. Estamos aqui no Parque Miami, entre a Represa e a Vila Luzita, aqui em Santo André. Você é nosso convidado espiritual. O plantão aqui é o dia todo, tá? Amanhã é a parte da tarde. O plantão estará aqui o dia todo, em nome de Jesus, para abençoar a sua vida, tá? Você precisa de uma cura, de um milagre, de uma direção, de uma mudança de vida. Procura esse servo do Senhor aqui, esse profeta de Deus. Eu não tenho ouro nem prata para te dar, não, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o ensinamento da palavra de Deus, e de graça eu recebi, e de graça eu tenho que dar para todos aqueles que Deus colocar no meu caminho. Deixa eu fazer agora uma oração para todas as pessoas, porque é assim que a Bíblia diz. Temos que orar por todos que está debaixo da nossa unção espiritual. Então, vocês do Parque Miami, a Represa, da Vila Luzita, está debaixo da minha unção espiritual, desse ministério, em nome de Jesus. Deixa
orar agora, Pai. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Apresentar ao Senhor todos esses moradores aqui, Pai, do Parque Miami, todos esses jovens, esses adolescentes. Meu Deus, essas pessoas, Pai, essas famílias, mora ela na melhor casa, ou mora lá embaixo da ponte, tem uma influência na sociedade, não tem influência nenhuma, Pai. Oh, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Alcance todos, meu Deus, e salve todos, Pai. Deus, coloca no coração desse povo, Pai, a buscar a face do Senhor, para que não haja nenhum espírito de contenda no meio desse povo, no meio dessas famílias, Pai. Abençoa essas famílias, aqueles nomes que estão ali no caderno de oração, aquelas famílias que colocou seus nomes ali no caderno de oração, sejam tocados pela maravilhosa graça do Senhor. Que a bênção do Senhor chega na vida de todos, alcança aquele que está lá no hospital, aquele que está lá numa sala de cirurgia, lá no hospital psiquiátrico, dentro de uma prisão, ou se ele é culpado ou não. O Senhor é misericordioso. Ajuda essa pessoa, em nome de Jesus. Como sacerdote do Senhor, eu dou a bênção para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ficando por aqui, meus irmãos. Até amanhã. Amanhã nós voltamos com as causas impossíveis. Deus abençoe você e toda a sua família. E daqui a pouco, 19h30, é a nossa última oração de hoje pela família. Deus abençoe. Tchau. Fique com Ele. Nem confessas, pois há uma saída, e ela está em tuas mãos. Jesus disse: eu sou a porta, é só entrar. Se a doença confessa a cura, Ele vai te curar. Aos seus pés me lancei, e a cura tão desejada confessei. Eu nunca mais o abandonei. Como discípulo, a todos os perdidos testemunhei. Se o teu problema parece sem solução, Jesus é a porta da tua libertação. Crê, confessa e levanta as tuas mãos. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Fui liberto do pecado, Jesus Cristo me curou. Eu sou todos os perdidos, testemunhei.